Bem-vindos ao primeiro episódio do Motorhome Experience Podcast. Hoje, acho que é um dia muito especial pra gente. Eu e o Tui aqui, abrindo essa nova jornada, trazendo um formato novo para falar de um assunto que é pouco falado hoje em dia, que são as viagens de motorhome. Tui. Fala, galera. Bem-vindos. Não só viagens de motorhome, né? A ideia desse podcast é falar sobre viagens. A gente vai ter muita gente bacana, muitos convidados que já viajaram pelo mundo, mas hoje a gente tem Hoje a gente começa o capítulo de uma nova história, porque a Motorhome Califórnia, que existe desde 2017, Fabrício, eu não sei se 2016. 2016, nós nascemos em 2016 e como começamos a vender viagem de motorhome em 2016 e 2017 foi onde surgiu o nome Motorhome Califórnia e dali pra frente... E foi um case de sucesso, né? A ideia de Motorhome Califórnia, a gente saiu de um formato onde a gente vendia vários tipos de viagem, verticalizou no produto motorhome usando a Califórnia e começamos agora e vamos entrar agora no novo capítulo e vamos trazer para os nossos clientes a nossa nova empresa, o nosso novo nome, que é a Motorhome Experience. Então, a partir de hoje, a Motorhome Califórnia vira Motorhome Experience. E o objetivo disso na verdade, a causa dessa mudança é o nosso crescimento. Então, a gente começou como Motorhome Califórnia vendendo basicamente viagens de motorhome na Califórnia. E isso não se sustentou. A gente começou a ter bastante... Não, se sustentou muito, né, eu acho. Isso, mas a gente não... E exatamente esse crescimento fez com que nossos próprios clientes, nosso próprio consumidor começasse a buscar novos destinos e começasse a buscar novas opções. E aí, olhando para esse mercado e com o know-how que a gente adquiriu nesse período todo, isso, nós falamos, vamos crescer, né? Isso, para quem não acompanhou tão de perto, a gente teve a necessidade de criar Motorhome Canadá, porque a gente tinha muita gente que só queria fazer viagem para o Canadá. Então nós temos hoje a marca Motorhome Califórnia, que é a mais conhecida, mas a gente tem Motorhome Flórida, tem Motorhome na Europa, temos Motorhome Canadá, e a Motorhome Experience vai ser uma grande guarda-chuva de tudo isso, onde a gente vai ter todas essas marcas, vai continuar vendendo Califórnia, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, com excelência, através da Motorhome Experience. E vai muito além disso, né? Eu acho que a gente fala um pouco, nós somos uma empresa de aluguel de motorhome, a gente aluga motorhome no mundo inteiro, mas vai muito além disso, porque a essência da Motorhome Experience é trazer a experiência do motorhome para o público brasileiro em geral. E essa experiência do motorhome, ela vai muito além da simples viagem. Ela é um estilo de viagem, ela é um estilo de vida, ela é um estilo de como aproveitar a experiência do motorhome como um todo. Eu concordo. Eu acho que lá atrás, no começo, muita gente vinha para entender se a viagem de motorhome tinha um custo melhor, um custo-benefício melhor do que viagens de carro com hotel, mas não é isso. A gente entendeu, depois de tanto tempo, que é uma experiência única, uma experiência muito diferenciada, onde você consegue viver na estrada, onde você tem liberdade, onde você pode refazer o seu roteiro durante sua próxima viagem. Então são muitos diferenciais que você tem fazendo uma viagem de motorhome em relação a uma viagem tradicional, onde você aluga um carro e reserva hotéis, onde você não tem essa flexibilidade de poder cancelar um hotel ou sair mais cedo ou chegar mais cedo, entende? Então o motorhome te dá tudo isso, e agora com a Motorhome Experience a gente tem ido mais fundo e vai trazer para os nossos clientes opções de roteiros personalizados, de conseguir desenhar o roteiro junto com o cliente. Isso é super legal também, porque às vezes a gente atende pessoas que não tem que nunca viajaram, que não tem um know-how daquela região, e a gente pesquisa, e a gente sugere campings, a gente sugere lugares para o cara fazer compra, para a pessoa jantar. Então eu acho que a Motorhome Experience vai bastante além, assim, a gente está com uma expectativa bem alta
para esses próximos passos. E o legal de tudo isso é que eu acho que no dia a dia, com essa experiência que a gente adquiriu, principalmente com o Motorhome Califórnia, a gente participou muito do sonho dos nossos clientes, né? A gente conviveu muito com o desenho dos roteiros dele. A gente está aqui, às vezes a gente está no escritório, a gente recebe os clientes, a gente desenha essa viagem, na volta eles trazem a experiência, a gente vê, tudo aquilo que a gente desenhou, que a gente sonhou, se realiza. Eu acho que talvez a palavra, a gente aprendeu muito com os nossos clientes. Então a gente tem cada história, cada aventura, daquele, eu não me lembro o nome dele, que foi para uma cidade fantasma, ali próximo, um pouco abaixo de São Francisco. Ele contou, cheguei lá e realmente era um negócio que a gente via em filme, né? Que a gente... eu vivi essa viagem em Yosemite, não conhecia, fiquei apaixonado. Então a gente já aprende com esses feedbacks que a gente tem e cresce com isso, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E eu acho que a gente já tem condições agora de ir para o mundo. Então o próximo passo é esse. Acho que a gente está... Já temos vendido Europa, já tem sido bacana, e agora vamos para cima, né? Então a gente pode anunciar que a Motorhome Califórnia cresceu, agora ela se expande para o mundo inteiro e aí surge a Motorhome Experience. Exatamente, a Motorhome Experience ela vai além, né? Eu acho que é isso, ela vai além, não deixando de ter, de ser especialista em Califórnia, de ser especialista em Canadá, de cuidar de cada destino de forma personalizada, entendeu? A gente tem que tomar... acho que Califórnia sempre vai ter um lugar ali no nosso... até porque... A sede da nossa empresa... Exatamente. Talvez algumas pessoas não saibam, fica em San Diego. O Fabrício mora em San Diego. E tudo nasceu lá, né? Então, acho que se a gente quiser voltar um pouco no tempo, porque assim... Acho que é importante. Acho que é legal entender um pouco dessa origem, cronologia, né? Como surgiu a Motorhome Califórnia, como surgiu o nosso negócio lá atrás. Acho que a gente não pode negar nossas origens, né? Então, em 2000 quando é que você foi morar lá? Em 2015, eu fui em 2014, 2015 eu abri a empresa lá. Vamos lá, vamos voltar um pouco mais. Em 2013, eu tinha sido sócio do Fabrício num restaurante na Vila Madalena. Sim. A gente trabalhou junto, ele tinha uma madeireira, eu tinha uma empresa de eventos, ainda tenho, né? O Fabrício não é mais sócio da madeireira, e a gente foi sócio num restaurante na Vila Madeireira, uma aventura ali de uma molecada. Em 6 amigos, né? Foi incrível, a gente se divertiu demais. Aprendemos bastante. Tomamos muito vinho, muita cerveja e... Uma rasteirinha ali, mas assim, foi incrível, foi uma experiência... fez parte assim do nosso crescimento. Aí a gente saiu do Carmen, que era nosso restaurante, e eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Eu já tinha morado e eu tinha feito uma viagem recente com meus filhos, passando 3 meses ou 4 ali em Newport, e eu falei, quero viver isso. E aí eu fui jantar com um amigo no restaurante, e o Fabrício falou, vocês estão indo jantar? Eu vou também. Era no restaurante, era no próprio Carmen. Essa conversa eu lembro direitinho. Esse dia foi no próprio Carmen. E eu e esse amigo fazendo os planos, como é que a gente ia fazer, com o que a gente ia trabalhar, como a gente ia tocar o nosso negócio. E saímos os 3 de lá, e daqui a uns 2, 3 dias o Fabrício ligou e falou, olha, acho que eu vou morar na Califórnia também. Também, né? Eu falei, que legal, então vamos pra Califórnia, você fica sempre... incentivado, né? Mais uma pessoa para o mesmo desafio que você tem. E acabou que ele foi. Eu e o Thiago, esse outro amigo meu, acabamos não indo. A gente continuou no Brasil, né? E o Fabrício, com as 3 filhas, a família, pegou e se mudou em 2014. 31 de julho da Copa, 2014. Né? Logo depois da Copa. 31 né? de julho Você assistiu 2014, a Copa em casa, é isso mesmo. 7-1 ele viu em casa, trouxe pé frio. E aí... E ele foi. E chegando na Califórnia, me corrija aí, Fabrício, ele ficou no começo ainda com a madeireira, né? Eu estava trabalhando um pouco com a madeireira, mas tentando um desafio de empreender nos Estados Unidos e tentando algumas alternativas. Aí no começo, comecei... Quando eu cheguei na Califórnia, no começo eu dirigia para o Uber, fazia Uber. O Uber surgindo ali, era novo ainda nos Estados Unidos, acho que nem tinha chegado no Brasil.
Comecei a dirigir pro Tinha Uber. que fazer um troco. E comecei a ver algumas oportunidades. Eu tinha uns amigos que tinham uma empresa de viagens. Isso aí, começou com uma empresa de viagens de bicicleta que eles faziam. Eu comecei a trabalhar um pouco com eles e fazer essa parte de logística de transporte. E aí eles precisavam de uma demanda de hotel. E eu comecei a trabalhar com hotel, procurava hotel para eles. Comecei a ser um mini agente de viagens lá nos Estados Unidos. E eu fui atrás de tirar licença, entender como é que funciona. Eu fui atrás de uma licença que eles chamam de IATA. E comecei a pesquisar, a hora que eu vi, eu falei assim, porra, para ter o IATA você precisa ter 5 anos de experiência. Daí eu falei, pô, não tenho experiência nenhuma, nunca trabalhei com isso. Mas nós tínhamos um amigo em comum que tinha feito uma viagem com a gente para África do Sul. Que nós conhecemos na África do Sul, Exato. Nós conhecemos em Jeffreys Bay, que é o Andrei, que é o nosso ex-sócio, era um dos sócios da Motorhome Califórnia quando nós surgiu. E aí eu até te liguei e falei, pô, meu, eu tô precisando disso. Não, será e que o Andrei... coincidentemente, o Andrei tinha... tava com num momento assim que ele queria ir embora para os Estados Unidos. Ele teve um desastre, né, de um afilhado dele, que era um surfista famoso, que tomou um tiro na Praia da Guarda. Acho uma história muito conhecida, mas que nem vem ao caso. E ele falou, putz, eu queria ir embora, não aguento mais viver no Brasil. E foi numa ligação, eu falei, putz, lembra do Fabrício? Ele tá morando lá, e o Andrei tava indo pra lá, né? Então, ele Vocês se conheciam, mas não... a gente se conhecia, mas a gente não era próximo. Eu tinha encontrado, acho que o Andrei depois, uma vez aqui em São Paulo, um pouco antes, mas você teve um relacionamento, você teve muito mais próximo. Isso, eu tinha ido viajar com o Andrei depois de Jeffers, a gente foi pegar onda no Chile também. Essa viagem eu fui também. Eu tava nessa viagem do Chile. Mas eu perdi um pouco do contato, você era mais próximo dele do que eu. Naquele momento, ele falou, pô, eu tô indo pros Estados Unidos e eu queria tocar minha vida de lá, tô um pouco desiludido com o Brasil. E aí eu aproximei o Fabrício e o Andrei, que se deram super bem e formataram, né? Então, daí nesse momento eu falei, pô, será que eu vou falar com o Andrei, será que ele me ajudaria? Ele falou assim, meu, ele vai ajudar. E ele tá querendo sair do Brasil, você ainda me trouxe essa história. Daí eu peguei e liguei pro Andrei. E aí eu falei, pô, Andrei, eu tô precisando de uma ajuda, eu preciso de uma carta de referência, porque eu preciso disso pro IATA, não sei o quê. Daí ele falou, me chama de Estocco. Ele falou, pô, Estocco, eu tô indo pra Califórnia, vamos bater um papo. Acho que 1 mês ou 2 meses depois ele ia chegar na Califórnia. Acho que foi no final de ano. Ele foi passar um Réveillon lá. Aí ele falou, vamos trocar uma ideia, eu quero... Mas ele falou, pô, mais do que te ajudar, eu queria pensar em alguma coisa pra gente fazer junto, porque eu quero sair do Brasil, eu quero pensar em mudar para os Estados Unidos, então eu vou pra Califórnia e a gente conversa. E aí surgiu a ideia, como eu tava com aquela história toda, eu falei, pô, o Andrei, ele tem um know-how, ele tinha um know-how da agência de viagens, e eu falei, pô, acho que agora o formato ideal, a gente abriu uma agência que teoricamente era para ser um receptivo nos Estados Unidos, receptivo em San Diego, principalmente. Essa era a ideia inicial. E a partir daí, segui e começamos a desenhar um negócio. Só que tinha um período de maturação para o Andrei conseguir mudar para os Estados Unidos. Esse negócio que tinha que crescer para ele conseguir mudar para lá. E quando ele optou por ser meu sócio, ele tentou trazer o sócio, ele tinha uma outra agência, tentou trazer o pessoal dessa outra agência. Não deu muito certo, os caras não compraram muita ideia, daí ele vendeu a parte dele e ele falou, pô, só que agora eu preciso criar uma alternativa para eu sobreviver aqui no Brasil até esse negócio virar. E nós falamos, vamos abrir uma agência no Brasil. Ele falou, é o que eu sei fazer, eu não posso trabalhar em Florianópolis, que ele tinha um acordo com os ex-sócios deles. E aí falamos, pô, vamos fazer alguma coisa em São Paulo? Daí na hora a gente teve um insight, ele falou, pô, acho que o Tui nessa jogada pode ajudar muito, né? Porque você tem muito relacionamento, muito contato. Eu já estava fora daqui. Aí a gente começou como uma agência de viagens corporativas, que era o que o Andrei... ele era mais experiente e eu comecei a abrir algumas portas para ele. E nesse momento a gente fez uma viagem juntos de motorhome pela Califórnia. A minha família, a sua família do Andrei. Foi onde surgiu tudo isso, foi né? onde começou toda essa brincadeira. 6 ou 7 famílias, eu acho, né? Exatamente. E tem até histórias incríveis dessa viagem que a gente vai contar aqui nessas próximas semanas. Mas e aí nasceu a pré-Motorhome Califórnia. A gente nessa agência
abriu, começou a fazer anúncios de viagens de motorhome, e começou a ter uma aceitação, um nível de interação muito grande. Isso era 2016, muito no começo. O brasileiro nem sabia direito como funcionava a viagem de motorhome. Muito grande, muita gente clicando nos anúncios, muita gente muito curioso, muita gente sonhava fazer esse tipo de viagem. E aí eu falei, putz, só que não convertia. Não convertia. As pessoas vinham, nossa agência se chamava Octo-Travel nesse momento, e o cara começava a pesquisar um pouco mais e caía em agências específicas de viagens, ou comprava de motorhome, ou comprava online. Nem tinha muito, porque até eu acho que nem tinha muita agência verticalizada nessa época. Exatamente. Eles iam para o site dos próprios, para os sites americanos acho que a gente e comprar. Acho que não tinha uma credibilidade por não ser uma agência de motorhomes, talvez, por ser um produto tão específico, né? E aí eu falei, pô, vamos criar Motorhome Califórnia. Ah, por quê? Não sei. Vamos fazer Motorhome Califórnia. Foi um feeling. Depois... Teve um pouco da história do próprio do Eduardo da Cruz América, que foi um parceiro importante pra gente lá no início. E ele trouxe um pouco disso, né? Ele falou assim, pô, esse mercado tá crescendo... Ele ainda é um parceiro importante. Ainda é um parceiro importante. E talvez essa verticalização seja muito importante. Ele trouxe um pouco dessa... E na hora você falou, pô... Não, e foi um golaço. Foi um golaço. Esse foi um... Eu me lembro que os donos da Cruz América, que é a maior empresa de motorhomes do mundo, né? Acho que como empresa sozinha, sim. Sim, não é o maior grupo, mas é... Tem 5 mil carros nos Estados Unidos e Canadá. Ele, na hora, falou, porra, que ideia. E aí a gente começou a vender, começou a crescer, começou a aprender. A empresa de 5 vendas por mês, de 1 venda por mês, 2, começou a vender. E nós terminamos 2019, me corrija aí, com 380 viagens vendidas para 2020, quando veio a pandemia. Se eu não me engano, 386 viagens. Era perto de 400, era um pouco menos. Se eu não me engano, 386 viagens. Então imagina o quão rápido a gente cresceu com implementando essa verticalização de Motorhome Califórnia e o tombo que a gente tomaria, né? Na verdade, a gente não, né? Acho que o mundo tomaria, mas para uma empresa que vende viagens nos Estados Unidos e onde a fronteira ficou fechada por mais de um ano? Acho que a fronteira fechada... Menos, mas enfim. Mas tiveram várias restrições depois disso, né? Quem viajaria, né? Então, putz, foi um desafio da mesma proporção, eu acho, né? Porque crescer de 0 para 400 vendas em dois anos é muita coisa. O negócio... Nem sei se a gente consegue... Mas viramos de 400 para 0... Existe o termo percentualizar, mas eu não sei como a gente conseguiria avaliar, analisar o tamanho desse nosso crescimento em tão pouco tempo, né? E de repente ter esse susto, ter essa pandemia, e não tivemos questão nenhuma com clientes, as pessoas entenderam, claro, né? As pessoas entenderam, valorizaram o nosso trabalho e passamos pela pandemia de uma forma super corajosa, respeitando todo... Cara, cada caso. Teve cliente que precisaria ter esse reembolso, teve cliente que usaria esse crédito. A gente analisou, conversou com todo mundo, teve essa parceria. Acho que isso também trouxe muito... Hoje a gente colhe muito esses frutos, né? Porque você respeitar sempre as pessoas. E aí, quando a gente passou a pandemia, acho que teve uma questão na nossa cabeça, né? E agora? Mas eu acredito que a pandemia teve um trabalho nosso que nisso eu acho que a gente andou muito na questão do conceito do negócio, né? A gente sempre olhava para o negócio durante a pandemia, pô, como que a gente pode voltar? A gente não sabia quando ia voltar. Então a gente começou a planejar. E não desistiu nunca, né? E começamos a planejar e entender cada vez mais do mercado. Eu acho que isso nós fomos muito a fundo de entender como viajava. Nessa época, por incrível que pareça, eu viajei muito de motorhome. Então, pô, sei lá, acho que durante a pandemia eu fiz umas 4, 5 viagens de motorhome pelos Estados Unidos. O motorhome foi a sua solução, né? Pô, essa é uma boa, porque eu tava aqui no Brasil quando começou a pandemia, acho que era dia 12 ou 13 de março de 2020. E aí começou a estourar a pandemia e
e os caras anunciaram, vão fechar os Estados Unidos, a fronteira dos Estados Unidos vai ser fechada. Eu tava aqui no Brasil, a gente tinha feito, acho que um evento de motorhome, da Motorhome Califórnia. Eu tava aqui no Brasil, falei, pô, preciso voltar. Só que eu tinha trocado a minha casa com um amigo meu, que ele tava na minha casa durante esse período que eu ia estar fora. E aí eu liguei pra ele, pô, você vai continuar? Ele falou, vou. Eu falei, caramba, não tenho pra onde ir. E na época da pandemia, quem iria alugar um hotel, uma casa? E ninguém queria, pô, nem receber você, porque era tudo fechado, teoricamente. E eu viajando ainda, correndo um baita risco, aeroporto, cheio de gente no avião, né? Aí eu falei, aí nisso me surgiu... Na verdade, ainda todo mundo tinha muito medo, era muito... Não, ninguém sabia o que estava acontecendo. Na real, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí, a gente estava resolvendo até com a Cruz América, tinha uns clientes que tinham que buscar motorhome, alguma coisa. Aí eu dei um insight, eu falei cheguei e falei, Edu, da Cruz América, meu, tem como falar pro Randall para tentar arrumar um motorhome para mim? Eu tô chegando amanhã em Los Angeles e eu não tenho onde ficar. Daí ele falou, meu, a loja de Los Angeles fechou hoje. Daí eu falei, caramba, daí nisso comecei a trocar mensagem com o Randall. Daí ele falou, meu, passa lá. Daí, acho que não foi na loja de Los Angeles, eu peguei na loja de Orange County. Não, foi em Los Angeles mesmo. Ele falou, passa lá, pega o motorhome, alguém vai abrir pra você. Daí eu passei, peguei o motorhome, desci pra San Diego, parei na frente da minha casa e lá fiquei por 10 dias morando dentro do motorhome. Aí saí, acabei indo viajar um pouco com as meninas, porque não tinha muito o que fazer. Eu tava parado no meio da cidade, daí eu fui, acho que até Big Bear. Não, Big Bear não, eu fui, acho que pra Santa Bárbara, depois voltei. Mas tudo fechado. Então... até o motorhome se mostrou uma opção. E foi, né? E aí ela foi, e esse mercado do motorhome explodiu, né, na pandemia. Explodiu internamente nos Estados Unidos, explodiu. Ele proporcionava uma segurança e um isolamento ao mesmo tempo. Então você podia fazer. Era uma das únicas, se não a única opção onde você podia fazer uma viagem isolado, sem pegar fila em aeroporto, sem pegar recepção de hotel. Você pegava o seu carro casa e ficava com ele dias ou semanas sem precisar obrigatoriamente conviver com outras pessoas, né? E voltando ao ponto, e nesse meio tempo eu viajei muito de motorhome e comecei, eu acho que a experiência do motorhome, ela é muito bonita quando você vê, mas ela é incrível, ela é maravilhosa quando você faz, quando você viaja, quando você participa disso. Porque essa questão da liberdade, de você poder ir para onde você quer, na hora que você quiser. Pô, tem dia que eu tava em Big Bear com neve e desci de Big Bear, fui pra praia e surfei no mesmo dia do motorhome, dormi um dia na neve, dormi outro dia na frente do mar e fiz snow e surfei no mesmo dia. E dá pra fazer isso com deserto, com montanha, com neve, com praia. Você une, e a Califórnia tem disso também, né? Acho que isso é um grande diferencial de lá. Alguns lugares proporcionam a mesma coisa, mas não são muitos lugares do mundo. Mas de você ter todos os ambientes, proporcionar todas essas sensações numa viagem, às vezes em poucos dias, você consegue vivenciar tudo isso. E o motorhome, ele te traz essa experiência, ele te traz essa oportunidade. E a viagem do motorhome tem uma pegada muito especial também para criança, né? Eu já fiz com os meus filhos, acho que eu fiz 3 viagens, né? Dessa última, os 2 eram mais velhos e o Pedro era pequeno, então independente, entende? A molecada adora a questão do carro-casa, de você poder ficar vários dias na sua casa. Então o Pedrinho arrumava os bichinhos dele ali, os carrinhos dele. Eu acho que ela é um produto, a viagem de motorhome é um produto que ele é incrível para as famílias, ele é incrível para quem quer ir em evento, show, tem muita gente que aluga, tem eventos que, como como é que chama aquele do deserto? O Burning Man. O Burning Man, que os motorhomes esgotam, né? As pessoas vão praticamente só de motorhome ou acampando. Tem, por exemplo, os eventos que vão ter agora nos próximos anos, Copa do Mundo, Copa América, Mundial de Clubes, onde você consegue seguir, aí, por exemplo, a seleção brasileira. E a Copa América vai ser no quintal de casa. Então, é isso que o ano que vem, né? A primeira fase da Copa América. Esse ano, na verdade. Né? A primeira, que a gente já está em 2024. A primeira fase da Copa América é o Brasil joga em Los Angeles, Las Vegas e São Francisco. Ou seja,
é um dos roteiros mais procurados para as pessoas que viajam de motorhome. Você está dando uma oportunidade da pessoa que gosta de futebol conseguir e seguir, né? Seguir a seleção brasileira. E fazer o roteiro mais tradicional de motorhome pela Califórnia. Um dos mais legais, um dos mais legais. E é o você que sai, exatamente. E é o que pega exatamente isso, né? Você sai de Los Angeles, vai até Las Vegas, passa pelo deserto, você passa ali, dá pra fazer Death Valley, daí volta, passa pelas montanhas todas. Yosemite, né? Pode tomar um vinho em Napa Valley. Napa Valley, São Francisco, faz a costa toda descendo e volta de novo. Você sai de Hollywood, olha essa dica de roteiro, você sai de Hollywood, você vai gastar, aí recupera o seu dinheiro em Las Vegas, né? Vai pra Las Vegas, entendeu? Ganha o dinheiro. Termina de perder tudo, né? Não, ganha, tem que ser positivo. Você sai olha que roteiro perfeito, você sai de Los Angeles, ganha uma grana em Las Vegas para poder tomar bons vinhos em Napa Valley e terminar em São Francisco. E volta pela costa, né? Retornando para Los Angeles. E aí passar a última noite ali naquele camping em Malibu, na frente. De frente pro mar, assim. Que é um sonho. Tomando aquele vinho que você comprou em Napa Valley. Fica a dica. Não, o sorteio da Copa América proporcionou isso, além disso. Se você quiser ainda ver fazer esse roteiro assistindo a seleção brasileira na primeira fase, você perfeito, une né? duas coisas, né? Então é uma brincadeira, mas é séria, porque esse é um roteiro muito procurado e que calhou de cair os jogos da seleção. E você falou de um ponto que eu acho que é bem específico, a viagem de motorhome para criança, né? Como é isso? E é uma coisa que muitos clientes perguntam, falam, putz, mas funciona para criança, não funciona? E é uma coisa excepcional, é seguro, né? É confortável. Não, e eles, eu acho que eles se divertem muito, identificam. Eles entram. E eu lembro com as meninas, e até numa dessas vezes, eu tenho 3 filhos, você também tem 3 filhas, eu lembro de eu numa viagem com elas, e elas falaram, não, eu quero colocar água no motorhome, eu quero pegar e conectar para fazer o dumping. Tem até isso, né? Eles querem participar, não, eu ligo o gerador, eu faço isso, eu faço aquilo. Então acaba se transformando numa experiência e que é um pouco do brasileiro. Até educativo, né? Você ensina o cara, você tem que arrumar, você não pode gastar tanta água quando você não estiver conectado num camping, tem que economizar água, né? Você tem que tomar banhos mais rápidos, porque senão a gente fica sem água. Eu acho incrível, cara. Isso é um pouco do brasileiro entrando um pouco na cultura do americano, exatamente, né? Isso eu vejo porque eu vivo lá hoje, mas o americano tem muito da história, eu faço, eu arrumo, ele não tem um empregado para fazer uma coisa, a mão de obra lá é muito caro, o serviço é muito caro. Exatamente. Então, eles são acostumados a fazer tudo, e as crianças lá começam a fazer tudo muito cedo. E eu acho que isso é legal, porque o motorhome, a experiência do motorhome traz isso para as nossas crianças, que elas estão lá, elas ajudam, você cozinha, você limpa, a Mariana fazia o jantar, é isso aí. Você cuida da manutenção do motorhome, você tem que ter um pouco de noção, onde eu ligo o gerador, onde eu esquento a água, onde eu faço. Então traz um pouco. Onde eu tiro onde eu faço dumping, que é a água suja, né, do motorhome. E até um planejamento, onde eu vou parar, quanto tempo, todo mundo que está viajando tem que participar desse planejamento, então acaba sendo um senso de comunidade muito forte que você faz com sua família. Que você faz com a sua família, exatamente. Eu tive recentemente uma cliente que eu atendi que ela foi viajar com o filho. Ela e o filho dela. E ela falou, olha, meu filho tem 10 anos e ele adora pesca. E eu não faço ideia, né, do mundo da pesca, assim, a gente pega onda, né? E eu falei, olha, eu acho que é incrível, porque eu vejo, né, bastante coisa, só que eu não sabia, e a gente pesquisou e foi uma experiência incrível. E o feedback, o filho dela pôde pescar em algum lago, o Fabrício depois chegou a atender ela, né? Em Lake Tahoe. E numa época que nem... Engraçado, os Estados Unidos tem algumas regras, é uma época que não pode pescar em Lake Tahoe, não sei se tem nem que época que pode, mas não poderia pescar, só que por se tratar de criança, por ser uma criança, ele poderia pescar. Que legal. Mas se fosse um adulto... E na Califórnia, se você vai pescar, você precisa ter uma licença de pesca. Aí em qualquer lugar. E uma criança, por exemplo, não precisa. E também, se você vai pescar num mar ou num lago, você precisa ter licença. E aí, nesse caso, eu falei para ela, tem algumas restrições. Na hora que a gente viu, eles falaram, não, criança pode pescar aqui, não tem problema. E acho que ele foi, pescou e se divertiu, fez... Tem uma coisa que é gratificante em trabalhar com o motorhome, que é o feedback dos clientes que voltam das viagens. Eu acho que
99,9% das pessoas ficam encantadas e acabam sendo nossos porta-vozes, né? Porque é raro ter um produto onde tenha tanta gente que goste, que valorize, que volte, que queira fazer de novo, porque acho que tudo isso que a gente está falando, né? Todos esses pontos de criança, de liberdade, de economia, de experiência, acho que a soma de tudo isso faz com que esses feedbacks sejam sempre positivos. Então, me assusta, assim, quando as pessoas vêm, a gente tem um e-mail, a gente liga, conversa, recebe essas pessoas de volta, às vezes nos eventos, né? A gente teve um cliente que, inclusive, vai gravar aqui um capítulo com a gente, que foi com a namorada e que viveu histórias. Ele foi recentemente num evento nosso e ele contou que foi muito acima da expectativa dele, sabe? Da facilidade também, porque tem muito isso, né, Fabrício? As pessoas, mas será que eu vou de moto? Eu acabei de voltar de uma viagem no final de ano e um casal que estava com a gente, mas será que eu vou viajar? Será que não dá muito trabalho? Será que não é muito difícil? Vou parar onde? Eu vou... Cara, hoje no mundo dos aplicativos, hoje se você está conectado, você clica aqui, ele dá uma busca, qual é o camp mais próximo, qual é o dump mais próximo, é tudo muito fácil, é tudo muito prático, você sabe onde eu vou parar, onde eu vou abastecer, onde pode parar, né? É tudo... Mas o que você falou, essa história que você falou do Peu e da Larissa, que eles têm esse... É um case de sucesso, porque eu tava aqui, eles foram num evento nosso antes de fechar a viagem, então eles entenderam como funcionava. E logo depois eu recebi eles no escritório, tive uma reunião de 1h30, 2 horas com ele. A Larissa estava um pouco insegura, falou, pô, mas não sei, eu tô com um pouco de medo. E o Peu falou, não, vamos que vai dar certo. E eles foram. E tiveram uma experiência incrível. E logo que eles voltaram, ele falou comigo, ele falou assim, pô, foi muito legal, não sei o quê. E foi quando eu convidei eles para participar do nosso evento, para ele contar um pouco dessa experiência para os nossos clientes em geral, todo mundo estava ali. E daí falamos, pô, vamos convidar ele para gravar um podcast e ele vai ser um dos próximos que, com certeza, ele vem aqui com a Larissa e o bate-papo com eles são muito descolados, né? Então, acho que tem muita história boa, muita coisa... Eu acho que vale a pena até a gente contar um pouco, né? Quem que vai ser convidado para vir aqui. Pô, é verdade, né? Acho que vale a pena a gente fazer deixar esse gostinho, esse ponta de curiosidade, né? O Peu e a Larissa você já entregou. O Edu da Cruz América, o Eduardo da Cruz América, é um dos nossos convidados. E ele é um dos caras das maiores, o cara mais experiente, um dos maiores conhecedores da vida em motorhome, né? Do mercado de motorhome. Né? Ele é um cara que vai trazer muito conteúdo, né? Porque ele é uma referência, né? O Eduardo é uma referência. Então a gente tem um capítulo com nossos clientes, Peu e Larissa, que viajaram, eles vão vir aqui. A gente tem o Eduardo, que é um dos convidados. A gente tem um capítulo com o Albertinho e o Bruno Alves, que são surfistas e que fizeram viagens de motorhome de Kombi, né? Na verdade, eles foram o pré-motorhome, né? O motorhome, eles foram de Kombi, acho que em 1970 e poucos, surfando até o Nordeste, pela costa. Depois fizeram uma viagem de uma Kombi pela Barra Califórnia, foram acho que de Los Angeles até Cidade do México de Kombi, né, de um pré-motorhome também, né? Então, o Alberto... Vamos ter o Alan também, falando incrível. Dos estados do sul dos Estados Unidos, que, pô, o Alan ele fala muito de alguns roteiros sensacionais. O Alan sabe tudo, né? O Alan vai dar dicas, assim, New Orleans, né? Dessa região. Toda a parte do sul dos Estados Unidos, a rota da música, a rota ali é um pouco da culinária do sul, ele fala muito bem disso. Eu acho que vai ser um bate-papo especial com ele também. Depois, quem mais a gente vai trazer? Vamos ter, né, na verdade, me lembra aí quem vem mais. Vem sua filha. Nossas filhas, né? Vamos fazer um bate-papo também. A Mariana e a Beatriz... Temos uma expectativa de como vai ser isso daí. Vão contar pra gente a experiência do olhar delas, né? Do olhar elas têm hoje de 15 anos, né? Há 16 e 15 anos, mas acho que elas viajavam com a Guigui mais, né? Mas a Mari fez acho que 3 viagens, um pouco mais nova. Não, fez uma esse ano, né? Mas então, acho que é legal também contar a história vista pelo olho das meninas.
Enfim. E aí, para fechar, acho que a gente vai ter o André Dweck também, falando da Dweck Motorhomes e da experiência dele com o mercado de motorhome. E os traveleiros, que já viajaram com a gente lá atrás, viajaram todos os estados brasileiros. Vão para os Estados Unidos agora, né? Tem uma viagem para fazer pelos Estados Unidos, então tem muita coisa boa. O André Dweck é um empresário que teve absoluto sucesso no Brasil, largou tudo para morar nos Estados Unidos, vai contar essa história pra gente. E os traveleiros são hoje talvez os maiores, o casal que tem o maior número de seguidores, né? Pelo Instagram, TikTok, YouTube, e vivem em um motorhome, né? Isso é um pouco do que vai ser esse podcast nas próximas semanas, do que nós vamos apresentar, e acho que isso é um pouco do que a gente propõe, né? Acho que isso é um pouco do Motorhome Experience, Fabrício. Acho que isso é um pouco do que a gente quer passar, entendeu? A gente não tá querendo falar de um assunto, né? A gente tá querendo oferecer a experiência. A experiência esse cara pode fazer pegando onda pela costa, pode fazendo assistir uma Copa do Mundo, ele pode ser duas meninas de 15 anos mostrando o olhar delas, entende? Pode ser o Peu e a Larissa encantados com o lifestyle do motorhome, entende? E pode ser o Dweck, que é um cara super respeitado no mundo corporativo, contando que montou uma empresa de motorhome, né? Que é uma das maiores aí da Flórida. Então, acho que não é algo específico, é mais abrangente. Então, a Motorhome Experience quer trazer um olhar maior. Acho que pode ser, eu entendo assim, acho que trazer esses são os primeiros episódios, né? Esses são os primeiros que a gente já tem programado, mas a nossa ideia é trazer muito mais gente com esse espírito de viagens, que tem experiências de viagens e curta isso, tenha essa sinergia por ser apaixonado por viagem. Acho que nós somos apaixonados por viagem. A gente se conheceu numa viagem pelo Chile, né? Acho que então, é isso que eu queria. Aqui nós falamos já um pouco da Motorhome Califórnia, falando um pouco como surgiu como está surgindo a Motorhome Experience, mas tudo isso vem ali um pouco antes do que a gente falou, de 2014, 2015. 2010, 2011 ou 10? O que? Acho que até um pouco antes. No Chile? Acho que foi até um pouco antes, foi 2009, 2000. Foi quando acho que a gente já se conhecia, né? A gente já tinha se visto algumas vezes. Quando é que foi o 100º gol do Rogério Ceni? Se a gente retornar, a gente vai saber. Você lembra disso? O que foi aquele dia? Foi o primeiro dia que você começou a pegar onda. Exatamente, foi no dia que eu comecei a surfar, que eu peguei minha primeira onda na vida, em Ubatuba. Mas aí a gente se conheceu numa viagem pro Chile, nós fomos para... a gente realmente se conheceu numa viagem pelo Chile, a gente foi tomar vinho e pegar onda. Vocês foram pegar onda, eu fui tomar vinho, né? E isso mudou, né? Foi ali que começou a mudar tudo isso. Mas... aí eles começaram a pegar uma paixão pelo surf, pelo vinho a gente já tinha, né? Ainda tem. E eu acho que é o símbolo, né? É um símbolo. Você fazer uma viagem para pegar onda, tomar vinho com seus amigos, é um pouco a essência do que a gente tem, né? E tomamos um vinho bom naquela viagem. Bons vinhos mesmo. Chile é incrível. Eu acho que a gente não pode perder essa essência. A gente veio dali tudo isso, né? É claro que a Motorhome Califórnia não nasceu dali, mas talvez a nossa relação... Nossa conexão, acho que vem conexão, dali, né? A gente tem filhos das mesmas idades, a Gabi e o Luiz Henrique, a Isa e a Guigui com a Mari, o Pedrinho veio um pouco depois, mas são 3 filhos. Acho que a gente gosta de viajar, depois fez viagens pela África do Sul, fomos para a Indonésia, então... eu acho que a gente tem... Vamos de novo para a Indonésia, né? Então... Eu acho que essa conexão vem muito disso, né? A gente, talvez alguns assuntos que a gente tem muito em comum, primeiro um deles é futebol, e acho que é a paixão pelo São Paulo, que isso é uma das coisas que nos une, a paixão por viajar, a paixão por vinho, o nosso lifestyle com as nossas famílias também nos aproxima muito. Eu acho que tem algumas coisas que sempre foram dando de querer conviver tanto com as crianças, de valorizar essa convivência, né? Acho que é uma coisa em comum também,
Agora o Fabrício está aqui no Brasil, está com as 3 filhas, hoje tem um aniversário da Isa. Valorizar, né, sempre essa relação com a criançada e tentar. Pô, a gente foi para a Indonésia, o Pedrinho não era nascido ainda, o Fabrício com as 3 meninas, eu fui com os 2. Não é fácil, não é todo mundo que vai para a Indonésia com 3 filhas, né? Porra. Não só hoje em dia, que é caro, né, o dólar com esse valor, mas assim, e também elas eram pequenas, é um desafio você ir, passar um mês na Indonésia com 3 meninas, putz. Mas isso vai um pouco da educação. Da maneira da gente ver a vida. A gente colhe os frutos hoje, né? A gente tem. Sim, hoje. Pô, você vê eles crescendo, Luizinho, Mari, a Isa, a Gabi e a Guigui. E o Luizinho já tá um mês em Florianópolis, sozinho, deles, com 18 anos. E acho que um pouco desse espírito do viajante que a gente tem ajudou a criação dos nossos filhos e com certeza a vida deles vai ser muito diferente em função disso. Eu também tenho certeza. Minha filha, com a Gabi, com 18 anos, saiu com o namorado, foram para a Europa, passaram 2 meses na Europa viajando de mochilão. Isso porque ela foi exposta a isso quando ela era pequena, porque senão é muito difícil tomar uma decisão dessa, tem muitos medos envolvidos, tem muita coisa. Mas ela foi criando isso dentro dela desde pequena, porque ela viajou por vários lugares do mundo, passou perrengue, se divertiu, que é um pouco do que a viagem um pouco do que a vida faz com a gente, né? Quando você tem momentos de dificuldade, se aproveita muito, tem momentos de descobrimento, e acho que tudo isso vai fortalecendo essa relação, vai fortalecendo a criação deles, e é uma geração forte que, pô, hoje essa paixão do motorhome não é só nossa, é deles também. Exatamente. A gente estava conversando aqui outro dia e a Mari, ainda sua filha, chegou e falou assim, não, nós vamos programar uma viagem de motorhome só as crianças. O Luiz vai dirigindo, o Luiz e a Gabi vão dirigindo, daí vamos nós todos... O Fabrício paga e o Tui paga, né? Simples viajar, assim, né? Nós vamos viajar pela Califórnia de motorhome. Eu falei, porra, perfeito, vamos lá eu vou junto. E é bem capaz que eles façam isso mesmo, porque eles sabem como funciona, eles gostam disso. Eu acho que veio daí a essência e a Motorhome Experience agora, que é o nosso próximo passo, né? Que é o futuro. A gente tá contando o nosso passado, né? De onde a gente veio, como isso tudo começou, onde a gente se conheceu, um pouco da energia e dos sentimentos que a gente tem para construir isso. E hoje a gente está começando um novo capítulo, que é migrar de Motorhome Califórnia para Motorhome Experience, né? Então é legal fazer essa linha do tempo, seguir esse raciocínio para entender de onde a gente veio e para onde a gente quer chegar, né? Porque a gente ainda não chegou. A Motorhome Califórnia explodiu, sim, tem 2.000, quantas pessoas já viajaram com a gente? Outro dia a gente fez essa conta, bastante gente, né? E agora a gente quer mais, né? A gente tá partindo para ser mais do que uma empresa de motorhome, né? E é uma responsabilidade que a gente assume, até de trazer esse nome de Motorhome Experience, porque eu me sinto, e eu acho que é parte do nosso propósito, é proporcionar para o nosso cliente essa experiência de verdade. Então, é muito mais do que alugar. Né? É a nossa missão, é muito mais do que alugar um motorhome para uma pessoa ou vender uma viagem, não é isso. Não, a nossa missão é proporcionar uma experiência inesquecível. Essa viagem, quando o cara pensar numa viagem, ele vai contar essa viagem para os netos dele, para os filhos dele. Vai ser a viagem de motorhome, e vai ser a primeira de muitas que vão acontecer, que é o que acontece com a maioria dos nossos clientes. Os caras fazem uma viagem, depois vem a segunda, vem a terceira, e acho que até um pouco disso, porquê do nosso crescimento e porquê dessa expansão. Mas mais do que a viagem, a gente é comprometido com a experiência. Então, a gente se preocupa com o cliente em todos os pontos, em todos os momentos, com todos os detalhes. E é legal, né? Isso faz a diferença. E é uma experiência bacana, né? Porque o olho brilha, você tá vender viagem, viagem é um sonho, né? Então, quando você começa quanto antes você começar a planejar sua viagem, melhor, porque você tem mais tempo. Porque a viagem não é só os dias que você está viajando. A viagem começa quando você começa a planejar ela, aí você passa ali, você comprou uma viagem para julho,
Então, esses 6 meses você já vai vendo o seu roteiro, já vai pesquisando os lugares que você quer parar, já vai vendo quais são os restaurantes gostosos, quais são os pontos gostosos. E depois que acaba a viagem, você tem todas as fotos que hoje em dia... Mas lembra, antigamente você esperava... Era um álbum de foto ali, né? Você esperava revelar a foto, né? Você tinha esse álbum de fotos. Hoje em dia você posta nas redes sociais, né? O novo álbum de fotos são as redes sociais. E aí as pessoas vêm e você conta, né? Você reservou a viagem, você se planeja, você faz seu roteiro, você estuda os lugares que vai ficar, aí você tem a viagem de verdade, depois você tem todas as pessoas que querem saber como foi sua experiência, você conta dessa viagem. Então, pô, a gente está trabalhando com um produto que é um sonho para eles, e eu atendo muita gente. Eu atendi o Rafael, que vai viajar agora em março com a gente, no final desse ano. Ele me ligou, ele queria ir ali perto do Natal, era uma data um pouco apertada. Eu falei, não, vem aqui. Ele não veio porque ele se atrasou, e eu tinha um almoço, voltei, encontrei com ele. Putz, eu montei o roteiro dele, ele pega onda, ele queria umas dicas. Eu falei, olha, Rafael, o roteiro que você está fazendo é o que eu mais gosto, então vamos. Teoricamente, nem era o momento da gente fazer aquele roteiro, mas eu me empolguei. Eu falei, vamos junto aqui. A gente desenhou, botou quantas milhas dirige por dia, quantas milhas você vai de Los Angeles para Yosemite, é melhor ir de noite, de dia, quantos graus vai estar em geral nessa época, pode estar nevando, pode ter alguma complicação na estrada. Não, vamos voltar, vamos para São Francisco, onde vai parar o carro em São Francisco. E depois ele tem um filho, então é legal passar por Monte Rei, que tem um aquário. Você vai viajando junto. Você vai viajando junto e você vai... muito... isso aí, você vai... E é o que aí volto lá no começo que eu falei, da gente participar da viagem. A gente vive a viagem dos nossos clientes, né? Em algum momento, como a gente tá ali e ajuda a desenvolver, a fazer tudo isso, a hora que a gente entra, a gente acaba participando e traz as lembranças que eu tenho das viagens de motorhome. Então, a hora que eu dou uma dica para alguém, falo, passa nesse lugar, faz isso, eu tô lembrando do que eu falei para ele. E eu falei para ele parar no camping de Malibu, que é o que a gente parou, que foi incrível, que era em frente ao mar, assim. E eu acabei, com o Rafael, dando todas as dicas do que eu fiz. Porque o perfil da viagem dele era muito parecido. Tem gente que não quer isso, que ele quer ir mais para parque, ou essa cliente que queria pescar. Então a gente precisa atender todo mundo de uma forma personalizada e respeitando a maneira de cada um. E esse é o ponto que nós chegamos, porque eu acho que hoje em dia a gente consegue atender todo o perfil de cliente para todo tipo de viagem. E aí entra, de novo, a Motorhome Experience. Porque antigamente a gente falava muito das coisas que a gente conhecia. Exatamente. Hoje o nosso braço abraça muita coisa. A gente hoje, traz o mundo... Pensa assim, hoje a gente tem o Alan. Entende? Do nosso lado. O Alan pode... A gente tem alguém que quer conhecer ali Mississippi, quer conhecer... Ele vai dizer o que você come em cada lugar, são referências, né? O Alan é um deles, né? Mas são referências com que certeza. A gente tem em todo lugar e a gente desenvolveu e fez. São pessoas que estão do nosso lado que podem nos apresentar soluções, ideias, experiências incríveis, né? Então acho que a gente está indo agora, colocando nossos pés ali na Austrália e Nova Zelândia, estamos fazendo... contratos para conseguir vender com qualidade viagens também por ali. Tem a Europa que está crescendo, quer dizer, eu acho que esses próximos anos vão ser bem, bem promissores, e a Motorhome Experience vai proporcionar isso, e a gente vai poder oferecer isso para nossos clientes de uma forma muito, muito competente, muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher agora para fazer uma viagem de motorhome, para onde você escolheria? E por quê? Me explica um pouco. Eu queria ir para a Austrália. Por quê? Porque eu nunca... Cara, eu já viajei o mundo inteiro, já fui acho que 19 vezes para a Indonésia, 9 vezes, 10 vezes para a África do Sul, milhares para a Califórnia, para o Chile, que são destinos todos esses onde eu pego onda, mas eu nunca fui para a Austrália. Talvez Nova Zelândia e Austrália eu fizesse um combo, porque são 2 lugares que eu nunca fui, que eu morro de vontade de ir e aproveitar, né? Que a gente
vai ter que conhecer melhor para poder vender para os nossos clientes, eu já posso fazer um estágio lá e passar uma temporada na Austrália e na Nova Zelândia. Eu tenho 2 viagens que... Uma eu gostaria de fazer nos Estados Unidos costa a costa, que isso eu nunca fiz. Eu fiz Rota vários... 66? Não, costa a costa. Sair da costa oeste, ali de San Diego, Los Angeles. Não necessariamente. E bater lá na Flórida, na Geórgia, na Carolina do Norte, qualquer lugar do outro lado, fazendo de costa a costa. Já fiz vários trechos, mas não fiz inteiro. E outra que, essa daí eu vou fazer em breve, subir até o Alasca. Sair, fazer San Diego, Alasca. Passar pelo Canadá. Passar pelo Canadá, chega no Alasca e volta. É uma rota... Vai no verão. Tem que ser no verão, senão você não consegue. E aí a Europa, né, que é Fui algumas vezes para a Europa, mas acho que a viagem de motorhome na Europa também deve ser algo fantástico. Nunca fiz, vou fazer Finlândia, em breve. né? Islândia, Finlândia, Noruega. Aquela região. Esses países têm uma cultura muito forte de motorhome, Alemanha. Mas lá para cima, a Aurora Boreal deve ser um negócio... Pegar a Aurora Boreal de motorhome deve ser um negócio fantástico. Vamos nessa. Eu acho que é isso. Acho que essa é a essência da Motorhome Experience. Qual é a próxima? É unir o mundo de motorhome, conectar os continentes através do motorhome, conectar os países, os estados, as cidades. É conectar as pessoas através do motorhome. Acho que é um pouco do que a gente sonhou, do que a gente desenhou lá atrás. É um sonho que está sendo realizado, né? Colhendo, exatamente. A gente está realizando um sonho e está sonhando mais. Bom, né? Você ter ambição, você sonha mais, né? Eu acho que esse sonho que começou ali em 2016, quando a gente deu o clique, né? O clique do virar Motorhome Califórnia e começar a vender, a crescer e agora parar, olhar para trás e falar, não, vamos além. É muito legal isso. Porque podia ser uma zona de conforto, continuar com o Motorhome Califórnia. Tudo bem, entendeu? A gente está vendendo bastante, a gente já tem crescendo ainda. Está crescendo, mas a gente quer mais. Então, eu acho que essa ambição vai trazer... vamos colher frutos e vamos sonhar mais alto. Eu acho que sim, acho que é um pouco isso. E acho que a gente vai realizar esse sonho. Já está realizando, né? Vai conseguir realizar esse sonho maior ainda. Engraçado, né? Porque, você já trabalhou com um monte de coisa. Eu já trabalhei com um monte de coisa diferente. Já empreendi várias vezes com diversos ramos. Já deu certo, já deu errado. Mas nada do que eu fiz na vida me dá tanto tesão, falar a palavra certa, assim. Eu não tenho tanta do que trabalhar com isso. E acho que isso faz do nosso negócio... Isso dá motivação, né? E faz do nosso negócio um negócio diferente, porque a gente está envolvido de verdade. É um negócio que a gente faz... Quando você vende um produto qualquer, você está vendendo, mas quando você vende uma ideologia, o que você gosta de verdade, isso faz toda a diferença. Porque... E assim, tá na essência, né? E eu me coloco... A hora que eu sento com um cliente para falar de uma viagem de motorhome, eu tô falando de uma coisa que eu gosto de verdade e que eu experienciei um monte, que eu curti e que meus amigos curtem. Você já é uma referência. O Fabrício já é uma referência, ele já fez várias viagens, ele mora nos Estados Unidos, então ele pode dar dicas, ele pode dar toques que eu do Brasil já fiz essas viagens, mas eu não tenho tanto conteúdo. Então, tem milhões de detalhes, né, que é o que traz o cliente para fazer essas viagens conosco. O cara poderia fechar no site. Ele poderia... Mas mais do que o conhecimento, acho que a nossa paixão por tudo isso... Exatamente. Ele traz uma afinidade, ele traz a nossa energia, né? Uma sinergia com o negócio que é fantástico. E aí a gente volta para o nome de novo, que é o Motorhome Experience. E acho que disso, foi o grande acerto, porque isso diz de verdade o que a empresa é, o que nós somos e o que a gente quer proporcionar para os nossos clientes. Acho que vai ser um golaço de novo, segundo, né? Acho que sim. A gente vai estar lançando isso agora, quando esse episódio estiver no ar, né? Vai ser simultâneo, então, e a partir daí vai ser um capítulo novo que a gente vai estar vivendo, vai estar sonhando, e eu espero que os nossos clientes sonhem com a gente. Acho que é isso que é a nossa maior expectativa, né? De conseguir trazer todo mundo para viver essas experiências com a gente. E eu queria aproveitar até esse momento para agradecer todos os clientes da Motorhome Califórnia desde o início, desde 2015, 2016, 2017, 2018. Durante a pandemia, nós tivemos alguns clientes viajando ali
que estavam nos locais, Estados Unidos, né? ou que conseguiram chegar nos Estados Unidos de alguma forma. Mas eles fazem parte de tudo isso. Eu podia falar o nome de alguns aqui, mas ia ser injusto com os outros. Não, né? acho que não, porque todos, de alguma forma, contribuíram para a gente chegar onde a gente chegou e para proporcionar isso. E eu tenho certeza que esses clientes que viajaram lá atrás... São nossos porta-vozes. São nossos porta-vozes e eles, porta-vozes, e eles são os que vão viajar para os novos destinos, são os que vão usufruir cada vez mais do que a nossa empresa pode proporcionar e vão trazer cada vez mais experiência para esse negócio. É uma bola de neve, né? Porque você vai adicionar, nós vamos adicionando o conteúdo que a gente recebe dos clientes. Então, eu não fui para a Flórida, mas eu posso receber uma dica de um cliente que foi no camping da Disney, que ele falou, olha, isso aqui é incrível. Eu conheci o cliente, eu vi as experiências que ele viveu e eu posso usar isso para uma outra pessoa que vai para a Flórida, que não ficaria nesse lugar, e falar, olha, tem uma experiência incrível aqui. Então, a gente consegue multiplicar experiências, né? Porque a gente recebe feedbacks, a gente recebe histórias e a gente pode muito além de onde a gente poderia alcançar, onde a gente conhece de fato, né? Então, eu acho que isso é uma bola de neve e eu acho que a Motorhome Experience vai longe. Esse é o meu entendimento. Pra gente, estamos aqui chegando no final já, eu queria que você dá uma dica para quem nunca viajou de motorhome e está pensando em viajar e quer viajar pela primeira vez, e depois eu vou dar uma dica para quem já viajou de motorhome e que pretende viajar algumas outras vezes. Qual é a sua dica? Vamos lá. Eu não vou dar uma dica, eu vou dizer o sentimento que eu acho que para quem tem 3 crianças, fazer uma viagem de motorhome é muito mais descolado, muito mais inteligente do que fazer a viagem de carro quando você sai de um destino até o outro. Que é a facilidade, a liberdade, essa história de não precisar entrar no hotel, sair do hotel, desfazer mala, arrumar mala, tirar passaporte. Cara, você entra na sua casa e fica lá 10, 15 dias viajando na sua casa, com a possibilidade de poder mudar, refazer o seu roteiro. A gente estava viajando agora no ano passado, né? E ia passar o ano novo em Monte Rei e estava chovendo. E foi simples assim, a gente olhou no aplicativo, viu que tinha uma cidade ali, 100 milhas ali, que a previsão não tinha chuva e mudou. E isso é simples, mas não é, entende? Porque você consegue mudar a sua viagem sem estar travado, sem estar com a flexibilidade, a facilidade. Acho que o motorhome é isso. E se eu pudesse dar uma dica, é muito mais fácil do que a gente acha que pode ser. É muito mais simples. O motorhome é uma cultura. No Brasil não é. No Brasil acho que hoje em dia existe uma cena assim, mas acho que nunca vai ser por conta de segurança, porque você não tem como parar o carro ali, você vai viajar para o Nordeste. Mas eu acho que o mercado está crescendo, está se desenvolvendo. Talvez, a gente está engatinhando. Talvez daqui a 100 anos, sei lá, a gente tenha essa segurança de poder viajar com a nossa família pelo Brasil. Hoje em dia ainda existe violência, ainda existe insegurança. Nos Estados Unidos é muito fácil, na Europa é muito fácil, as pessoas têm a cultura de viver em motorhome, muita gente vive em motorhome, muita gente passa 3 meses de férias no seu motorhome, entende? Então, o meu feeling, meu sentimento é que, para quem nunca foi, é que viva essa experiência. Acho que isso não tem preço. Tanto para quem tem filho, quanto para quem já tem mais idade. Você alia a liberdade, a economia, a facilidade. Quem vai, volta. E aí eu emendo depois disso, né? Eu falo assim, quem já foi... Quer voltar. E quem já foi, já viveu um pouco disso, já sabe como é que funciona. E eu acho que abre uma perspectiva de você conseguir explorar novos lugares. Porque você falou um pouco disso, acho que o motorhome, ele te dá uma liberdade. Então, se você está viajando pela Califórnia, tá chovendo num lugar, você pega e muda o seu roteiro. Às vezes na Flórida ali entre o Texas e Flórida, tem a época de furacão,
e as pessoas vão monitorando. Você pode, e você vai fugindo do furacão, como é uma coisa previsível, você começa a fugir do furacão. A liberdade que o motorhome te dá, quando você viaja uma vez, você entende que uma viagem pelos Estados Unidos, uma viagem pela Europa, uma viagem, não importa, a hora que você está no motorhome, você transforma tudo numa viagem fácil, uma viagem que você consegue fazer se virar, você faz sua própria comida, você não tem tanta dificuldade com culinária, você não tem dificuldade com um monte de coisa que às vezes você pode fazer o que você gosta. Às vezes está num país que você não se afeiçoa àquela comida, você faz um mercado e você mesmo faz o seu café, o seu almoço, o seu jantar, entendeu? Além de você poder economizar em relação, hoje em dia, os Estados Unidos está caro, né? Você poder economizar em relação a sair para jantar com 3 filhos, ou whatever, você consegue ter essa economia, né? E uma dica, eu dirijo mal. E eu fui no 30 pés e saí, consegui, não vou dizer que eu saí brilhante, mas assim, consegui dirigir, fiquei 16 dias, não raspei meu carro, quase levei uma bomba de gasolina nos primeiros dias. O posto de gasolina é um desafio, mas consegui passar batido. Não é muito desafio, não. Para as pessoas que dirigem normalmente, assim, conseguem lidar bem. Ele não é essa. Eu não sou especialista, pessoa, eu sou meio braço, mas assim, consegui passar impune, sem nenhum arranhão com o meu carro. Então, até para quem fica com essa insegurança, mas não dirige muito bem, eu também não, e foi um sucesso. E nas próximas a gente manda mais dicas, né? Acho que. E para resumir um pouco disso, eu acho que, até para a gente fechar, eu acho que a viagem de motorhome, o nosso slogan da motorhome, que era da motorhome Califórnia, que é da Motorhome Experience agora, que é o livre para a natureza, deixa muito claro o espírito que é a viagem de motorhome. É você ter a liberdade de ir para onde quiser, quando você quiser, e usufruir de todo... Poder parar na frente da praia, ser o primeiro a entrar no mar para surfar, né? A conexão com a natureza, você usufruir das grandes cidades, você poder fazer deserto, montanha, neve, praia no mesmo dia. Isso é uma coisa que é única. Que não tem preço. Não tem preço. Você poder usufruir disso é uma coisa... Uma experiência foda. É incrível. Então, é isso. Acho que esse é o primeiro episódio, né? Acho que a gente vai evoluir muito, vai trazer muita coisa bacana aqui para o nosso público. Mas começamos bem, já com essa notícia, né, da Motorhome Experience, e vamos em frente. Tui, valeu, obrigado pela parceria de sempre. Vamos pra cima. Nós estamos juntos fazendo isso crescer. Eu acho que a gente está fazendo o que a gente gosta, isso transparece no crescimento e na forma que a empresa anda. Valeu mesmo. Obrigado, gente. Pessoal, obrigado. Esse foi o primeiro episódio, né, do Motorhome Experience. Tem muita coisa boa por aí. Acompanha a gente. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu.